Aí galera, bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Silvestre, professor de Física. Hoje eu vou falar um pouco sobre termometria, que é o ramo da Física que estuda a temperatura e as relações entre as escalas de temperatura. Bom, o que vem a ser esse termo temperatura? Todo mundo conhece o conceito macroscópico de temperatura, né? O ferro de passar roupa está quente, a latinha de refrigerante está gelada, está fria. Então esse conceito quente, frio relacionado ao nosso tato é o conceito o quê? Macroscópico de temperatura. Mas o conceito microscópico? O que vem a acontecer com as partículas do corpo quando ele está frio ou quando ele está quente? Bom, se eu conseguisse olhar as partículas, átomos ou moléculas de um corpo que está frio, a gente vai ver que as partículas estão com movimento de vibração bem discreto. Quando eu vou dando calor para esse corpo, essa agitação vai o quê? Vai aumentando, é o grau de excitação das partículas. Cada vez que eu dou mais calor, elas vão se agitando mais. A temperatura mede justamente isso, o grau de agitação das partículas que formam os corpos. Tudo bem? Temos aparelhos que medem temperatura, todo mundo conhece, termômetrozinho, né? Termômetro de mercúrio, muito utilizado aí em hospitais, em laboratórios, mas existe também outro tipo de termômetro que mede aí a irradiação infravermelho, né? Através da quantidade de radiação que está sendo liberada, também dá para determinar a temperatura dos corpos, né? O termômetro de mercúrio mais usado, está usando a dilatação do mercúrio, né, que é muito maior que a dilatação do vidro, e essa diferença aí dá para saber pela altura que esse nível de mercúrio está, eu vou determinar então a temperatura. Bom, agora existem unidades diferentes, né, ao redor do mundo das temperaturas. Existe o grau Celsius, o nosso grau Celsius, né, usado no Brasil, os graus Fahrenheit, né, usados, por exemplo, nos Estados Unidos, e o Kelvin. O Kelvin é a temperatura, é a escala que é medida a temperatura no sistema internacional, no SI. Então a gente tem uma maneira de relacionar essas três escalas termométricas: graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Ok? Bom, a relação entre essas escalas eu coloquei bem aqui, já feitinha, que é a fórmula. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, o TK menos 273 sobre 5. Bom, veja, essa questão que eu vou fazer da Cefet Minas Gerais, essa questão diz o quê? Fala que no gráfico a seguir está relacionado, né, a escala graus Fahrenheit com a escala em graus Celsius. Então nós temos o quê? Quando a temperatura em graus Fahrenheit é 32, ela significa 0 em graus Celsius. E quando é 212, ela significa 100 em graus Celsius. Aí ele fala o seguinte: na cidade de Nova York, no inverno, a temperatura chegou a 10,4 graus Fahrenheit. E ele pede para transformar essa temperatura em graus Celsius. Bom, se eu tiver memorizado a equação, isso fica muito fácil. É só jogar os 10,4 graus Fahrenheit aqui no TF. Como eu não vou usar os Kelvin, a temperatura em Kelvin, então eu posso cortar, eliminar, né, da fórmula TK. E vai ficar então como? TC sobre 5, no lugar do TF a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit, e aí é só fazer a continha, 10,4 menos 32 sobre 9, que vai dar menos 21,6 sobre 9, que dá menos 2,4 sobre 1. E aí eu multiplico os meios pelos extremos, não é? TC vezes 1, que é o TC, 5 que multiplica menos 2,4, que dá menos 12 graus Celsius. Acabou a questão, marca lá o item A, correu para o abraço. Agora, se eu esquecer, não lembro a fórmula como é, calma. Para isso a questão deu gráfico, tá? Justamente para evitar esse decoreba, tudo tem que ser decorado? Não, calma aí. Então, do gráfico, o que eu posso afirmar? Que 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit. Então, eu coloco aqui 0 graus Celsius, agora pelo gráfico, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. E ainda, 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Coloquei aqui, 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit.
Se eu quiser uma temperatura em graus Celsius, ela também vai ter o seu correspondente aqui, ó, em graus Fahrenheit. Então, eu vou fazer a variação menor sobre a variação maior, ou seja, TC menos 0 dividido por 100 menos 0. E do lado de cá, nos Fahrenheit, vai ficar como? TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Variação pequena sobre a grande, formando sempre as frações. E aí? 100 menos 0 é 100, 212 menos 32, 180. Corta o 0, simplifica por 2, ou seja, simplificando por 20, eu vou ter a fórmula TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. E aí é só substituir, tal, cheguei na equação. Existe uma maneira matemática de fazer isso, que é pela equação da reta. Mas, se você quiser resolver pela a regra da matemática, a equação da reta, então não vai envolver termometria, vai envolver apenas matemática. Mas dá para fazer. Pergunte seu professor aí, ou dê uma olhadinha na equação da reta, que você também consegue achar quanto que equivale em graus Celsius 10,2 graus Fahrenheit. Muito obrigado por assistir o meu vídeo.